Salve, salve, meus santos! Se você está aqui é porque virou podcast na sua tela. Obrigado por você estar aqui conosco no Virou Podcast. Obrigado por compartilhar conosco o Virou Podcast. Nós estamos em todas as plataformas digitais, no YouTube, Instagram, Spotify e TikTok. Compartilhe. Quanto mais você compartilha, mais vidas são alcançadas, mais vidas são impactadas para a glória de Deus. Eu recebendo aqui um convidado de honra, ele vem cumprir uma agenda aqui em Manaus e aceitou estar conosco na bancada do Virou Podcast. Eu estou falando de um cantor, estou falando de um pregador, de um profeta, de um amigo. Eu estou falando dele, Elias Gomes! Meu amigo, gratidão por aceitar estar conosco no Virou Podcast. Olha, o privilégio e a alegria é minha de estar aqui com vocês. Já ouvia falar deste podcast, agora eu estou como Jó. Meus olhos estão aqui contemplando ao vivo aqui e é um prazer estar aqui com vocês aqui neste dia tão maravilhoso. A honra é toda nossa, meu amigo. Obrigado por ter aceitado, viu? Glória. E para ser mais delongas, Elias, nossos telespectadores quer te conhecer mais ainda. Quem é o Elias? Como que a trajetória Elias começou nessa jornada até hoje? Eita, olha, eu sou jovem, eu tenho 29 anos. 29 anos. 29 anos, eu faço 30 anos agora, dia 7 de março. E também dia 5 de março eu completo 17 anos de pastor. 17 anos, ei, é muita história, viu? 17 anos de pastor, 19 anos de ministério e 30 anos de idade, agora em março. E o pastor Elias Gomes, o cantor Elias Gomes, sempre começou a sua trajetória muito jovem. Eu nasci num berço evangélico, cresci num lar cristão, minha mãe pastora, mulher de Deus, hoje ela já até dorme nos braços do Senhor. E foi através de vendo ela servir a Deus, servir ao Ministério Portas Abertas, ao pastor Alexandre Guilherme, aquela chama dentro de mim foi reacendendo e cada dia mais se tornava mais forte. Eu comecei desde pequeno a ser obreiro da casa de Deus. Quantos anos, Elias? Nossa, olha, pra você ter ideia, pastor, eu não sei se pode chamar o senhor de pastor, claro. Pastor Júnior. Com 12 anos eu já era obreiro já. 12 anos? Com 12 anos eu já era obreiro já na igreja Portas Abertas. Servia cantando domingo de manhã, domingo à noite, segunda, terça à tarde, já ficava para terça à noite. E olha que eu pegava 4 ônibus para ir para a igreja. Meu Deus, desde 12 anos já cantava? Desde 12 anos eu já cantava. Eu costumo dizer que o meu sonho nunca foi ser pastor. O meu sonho sempre foi ser cantor. Uau, muito eu bom. sempre cantei, sempre ministrei, mas a Bíblia diz que os planos de Deus, eles são diferentes dos nossos, né? Certo. E Deus já tinha um plano para minha vida de ser pastor, de ser profeta, mas nada disso impediu de eu exercer minha carreira também como cantor. Uau, Eita, uau. glória. E também tem um grande dom espiritual, que isso aí é profeta também, meu amigo. Eita. Desde os meus... Com 14 anos para 15 anos, Deus começou a me usar em revelação. Vamos dizer revelação porque, na verdade, pastor Júnior, não existe, né, o dom de revelação na Bíblia. O que a gente chama de revelação, na verdade, é dom de ciência e palavra de conhecimento. Sim, né? sim. Porque aí os teólogos vão falar, começar a bater, porque não tem revelação na Bíblia. Não tem, mas o povo conhece a revelação, que a gente chama de revelação, pelo dom de sabedoria e palavra de conhecimento. Desde os meus 14 anos de idade, que Deus me usa neste ministério profético. Muito bom. Você disse que era um rapaz que tinha tudo para dar errado. Sim. Como assim? Eu nasci O meu testemunho, pastor, a nossa família sempre foi cheia de princípios. Mas a gente nasceu num lar muito simples. Pra você ter ideia, o quarto que eu dormia, para o senhor entrar, eu tinha que sair. O banheiro da nossa casa era do lado de fora, compartilhado. Meu Deus. A descarga era o balde de água que tinha que levar. E eu nasci numa família muito simples. Era um lote onde eu tinha a minha família em volta. E eu cresci vendo muitos da minha família seguir outro caminho, entendeu? Ir para os lados do vício. Eu cresci vendo brigas dentro de casa. Então, eu tinha tudo para seguir
esse caminho. Outro rumo. Outro rumo. Eu tinha tudo para ser hoje um outro Elias, diferente do que está aqui hoje. Mas graças a Deus, sobre mim sempre existiu uma promessa. A minha mãe, ela foi no altar com uma oferta, pastor, e ela disse assim, ó, aonde ninguém da nossa família chegou, você vai chegar por causa dessa oferta. A minha mãe vendia biscoito, pano de prato, roupa dentro de ônibus, de porta em porta. Isso eu estou falando, pastor, há mais de 18 anos atrás. Então o senhor está falando que uma oferta abre acesso? Com certeza, uma oferta, ela abre acesso. A oferta, ela pode alterar o destino da sua vida. Uau! E se minha mãe Muito não bom. tivesse ido com uma oferta no altar, talvez o meu destino seria outro. Porque ela foi com uma oferta no altar, uma oferta de R$700. Pastor, R$700 é dinheiro hoje no Brasil? Imagina 18 anos atrás. Meu Deus. Era muito dinheiro. Foi uma oferta realmente assim... De sacrifício. De sacrifício. E eu não sei como a minha mãe conseguiu recurso para cumprir com aquela oferta no altar. Mas ela foi. E no dia que ela foi, que essa oferta ela pegou no meu braço, me levou no altar e disse assim, filho, essa oferta não é para mamãe. Essa oferta é para sua vida. Aonde a mamãe não chegou, você vai chegar. Uau! E ela começou a profetizar. Aonde ninguém da família Gomes colocou os pés, Deus vai colocar os seus pés para chegar. E ela começou a profetizar. A mamãe nunca teve uma casa, morou de favor a vida inteira, Deus vai te dar a sua. Meu Deus. A mamãe nunca teve um carro, Deus vai te dar o seu. A mamãe nunca andou de avião, você vai cansar de andar de avião. A mamãe nunca conheceu outros países, Deus vai te levar para outros países. Talvez eu não veja. Ela falou isso? Ela falou isso com a mão em cima da minha cabeça. Quantos no anos? altar. Pastor, eu tinha isso há 18 anos atrás, eu vou fazer 30, eu tinha 10 para 11 anos. Meu Deus. E essa memória nunca saiu da minha mente, ela com as mãos na minha cabeça, com a oferta na outra, segurando e profetizando. Ou seja, olha o poder que tem, o poder da palavra e o poder de uma oferta, né? Com certeza. Hoje você vê muita gente batendo em oferta. A minha vida só mudou por causa de uma oferta. E ela profetizou e lançou. Passou-se os anos. Aquela oferta frutificou na minha vida. Uau. Hoje, Deus já me levou para mais de 30 países. Deus me deu a minha casa. Hoje eu chego na minha casa. Eu lembro que o meu banheiro era fora de casa. Quantas vezes? Hoje eu cheguei aqui em Manaus e tá chovendo. Eu lembrei quantas vezes pela madrugada dava vontade de ir no banheiro, a gente saía, molhava todo para ir pro banheiro. Meu Deus. Hoje eu chego na minha casa, eu tenho 4 banheiros dentro de casa. Deus me deu carros através... Pastor, o senhor conta para você achar? Não, eu falo isso sempre. Mas isso é para edificar a vida de para pessoas. edificar vidas. Que eu era um improvável, o improvável do improvável. Uau. E por causa de uma oferta, Deus alterou o destino da minha vida. Olha isso, o poder que tem uma oferta, o poder que tem a tua palavra, o poder do profetizar. Foi igual a Jabes. Jabes, ele tinha uma sentença de maldição sobre a vida dele. Diz a Bíblia que a mãe dele, pastor Júnior, ela sofreu tantas dores, mas tantas dores na hora do parto, que quando ele nasceu, ao invés dela abençoar ele, ela amaldiçoou. Ela falou assim, ó, vai se chamar Jabes, que significa, me trouxe dor e vai causar dores. Olha a maldição. Meu Deus. Porque se eu não tiver, isso aqui é muito forte, se eu não tiver Preste atenção, maturidade para entender que o processo que eu estou vivendo, a dor que eu estou enfrentando, é porque Deus vai colocar algo ilustre nas minhas mãos, porque diz a Bíblia que Jabes, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Então, se eu não tiver a maturidade para entender que o que eu estou passando hoje é porque Deus vai colocar coisa grande na minha vida, porque Deus vai me subir de nível, quando aquilo que Deus prometeu chega na minha vida, ao invés de eu abençoar, eu amaldiçoo. Eles pensam que o momento atual deles vai definir o futuro deles. Não define momentos, não pode definir a sua história. Uau. Deus nunca olhou para o momento. O momento talvez chame a atenção do homem, de Deus não. Isso aí realmente o momento serve para poder moldar, lapidar. Moldar. Justamente. E Jabes, ele cresceu com aquela sentença de maldição pela mãe. Me causou dor e vai continuar a causar dor. Só que diz a Bíblia que Jabes, ele vai invocar a Deus. E naquela época não tinha como você chamar Deus para perto sem você levantar um altar. Uau. O que Jabes está dizendo? Eu não aceito a maldição que lançaram sobre a minha vida. E eu estou levantando um altar, estou levantando uma oferta, porque eu creio. O meu nome eu não posso mudar. Eu vou ser Jabes, tanto em vida quanto em morte. Agora, o senhor dando uma palha,
contando a sua história, como a sua mãe profetizou na sua cabeça, de geração passou em geração, né? Passou anos e anos e agora está se cumprindo. Passou anos e anos e agora está se cumprindo. Uau, muito bom. Para te ver o poder da palavra. Agora o senhor já pregou por mais de 30 países. Com certeza teve muitas experiências nesses países. Onde que o senhor foi? Qual foi o maior assim, momento difícil da sua vida em qualquer lugar que o senhor ministrou fora do Brasil? Eu fui para fora do Brasil em 2015, a minha primeira experiência. Eu acho que o momento mais difícil, porque foi logo em seguida quando eu perdi a minha mãe. Porque minha mãe faleceu em 2014. E quando eu fui para fora do país, eu lembrei da profecia que ela tinha profetizado, que Deus me levaria. E a solidão mexeu muito comigo. E eu fui no inverno. E lá fora as pessoas já reclamam do inverno, porque o inverno é muito pesado. O inverno já deixa a pessoa mais triste, mais depressiva. Até porque quem não tem experiência, né? Que nunca vivenciou isso também, Nunca vivenciei. E eu fiquei muitos dias, eu lembro que eu fiquei 50 dias, entendeu? Então, lidar com a solidão, porque todo profeta é solitário. Uau, olha isso. Todo profeta é solitário. Você não vai ver na Bíblia, todos os profetas que existiram, você não vai ver eles andando em bando. Não, eles andavam sozinhos, com o máximo com uma pessoa. Com seu servo, com seu discípulo. Então todo profeta, ele é solitário. O profeta está cercado de gente, mas ele termina a noite dentro de um quarto, só ele e Deus. E o povo esquece que o profeta é ser humano. Aí tem as guerras do profeta. É muita guerra, Elias. Muita Pastor guerra, Elias, muito levante. Mas eu venci. Agora falando de coisa boa, de experiência boa, também a primeira vez que Deus me levou para fora do país, Deus me usou para falar com uma mulher, levantou da cadeira de roda. Uau! Tem um vídeo, eu era gordão, porque eu pesava 180 quilos, né? 180 quilos. Eu perdi 100 quilos, eita glória. Rapaz. Era desse tamanho. E a mulher entrou na igreja com câncer, em estado já... Terminal. Ela era paralítica. A igreja conhecia a história dela, anos na cadeira de roda. E Deus me deu uma revelação. Falei o nome dela, o nome do médico. Falei, Deus tá te curando do câncer e Deus vai te levantar dessa cadeira de roda. E puxei ela. A igreja caiu aos pés. Meu Deus. Com uma glória. Mas isso na primeira vez que o senhor viajou? Primeira vez em Portugal, Porto, a igreja do pastor Bruno Pinto. Amigo em Porto? Meu, em Porto. Que cidade mais linda que eu já fui várias vezes. É lindo lá. Portugal é maravilhoso, mas o Porto tem tem um toque especial. Tem um toque diferente, é verdade. Tem um toque especial. Mas essa foi uma das experiências mais... Não, foi a experiência que marcou a minha vida. Uma das que marcou a minha vida. Agora, pastor, falando de viagens internacionais, de pregações, assim... O senhor foi acusado realmente de manipular revelações em culto nos Estados Unidos? Pastor, o senhor sabe que profeta, ele vai passar por ambientes a qual ele não vai ser bem-vindo. Com Jesus foi assim. Falaram com Jesus, olha, você está expulsando demônios por Beelzebul. Você é o próprio diabo. Jesus foi chamado de falso profeta. Não é só lá que acontece isso não, pastor. Não é só nos Estados Unidos, Nos dias atuais acontece, Nos dias atuais, no Brasil aqui, em cidades. Porque tem pessoas que recebem uma palavra e elas querem que essas palavras se cumpram. E não funciona dessa maneira. Com Deus não funciona assim. Porque entre a palavra liberada e o cumprimento dela, existe um espaço que é preenchido por você. Agora, minha pergunta agora é uma pergunta minha e eu acredito que seja também nossos telespectadores. Uma palavra, uma profecia dada e o cumprimento dela tem um tempo, correto? Tem um tempo, claro. Agora, minha pergunta, se a pessoa que recebeu a palavra não tiver tiver assim no caminho certo para que venha a se concretizar, vai se concretizar a profecia? Não vai. O senhor vê... Aí depois fala que o profeta... Aí fala que o profeta é falso profeta, que errou a revelação. Entendeu? O senhor vê... Porque eles vão dizer assim, desculpa lhe cortar, mas vão dizer assim... Mas Deus não é o filho para que minta, nem o filho do homem para que ele se arrependa. Não vão dizer isso. Tudo que ele fala, ele cumpre. Mas como? Deixa eu te falar, pastor. A nuvem era a mesma. A nuvem era o quê? Mesma. Quando Deus tira o povo do Egito,
A Bíblia diz que a mesma nuvem, é a mesma nuvem. A mesma nuvem que era claridade para o povo passar, era a mesma nuvem que era impedimento e escuridão para os egípcios alcançar o povo de Deus. Certo. Se o povo de Deus movimentasse errado, eles estavam debaixo de uma palavra. Se o povo de Deus, que estava atravessando o mar, movimentasse errado, eles sairiam da bênção e entrariam na escuridão. Uau. Não é Deus. A palavra foi liberada. Agora você tem que fazer por onde? Para que ela aconteça. Eu lembro que quando eu era pastor de igreja, Deus me usou para falar com a irmã que a porta ia abrir para ela em 7 dias. 7 dias? Falei, a porta vai abrir para a senhora em 7 dias. Ela recebeu, tal. Quando foi no outro culto, ela foi me afrontar. Falou comigo assim, pastor, deu 7 dias hoje e a porta não abriu. O senhor falou que 7 dias Deus ia abrir a porta para mim, eu ia estar empregado num novo emprego e não aconteceu. Aí Deus falou comigo assim, Elias, pergunta para ela se desses dias, qual deles ela levantou cedo e fez a parte dela que foi entregar currículo. Rapaz, uau. Aí eu falei, irmã, deixa eu falar uma coisa com a senhora aqui. Desses 7 dias que a senhora está falando aí, ó, que Deus falou e não abriu a porta, qual desses 7 dias a senhora levantou e foi entregar currículo? Ela, nenhum. Falei, a senhora quer que Deus desça do céu, pegue o seu currículo e coloque na empresa? Faça a sua parte. Porque o que Jesus disse? Tire a pedra. Jesus não poderia, pastor, ter olhado para aquela pedra e ter dito, pedra. Ela ia mover na hora, porque ele criou tudo, ele é dono de tudo. Mas ele não. Tira a pedra, porque tirar a pedra não é com ele, é com quem pode, é recurso humano. Agora, pastor Elias, então nesse caso, Deus ele só faz aquilo que a gente não consegue fazer. Justamente. Aonde entra a nossa impossibilidade, entra a palavra de Deus. E se a gente não tiver alicerçado debaixo da obediência, debaixo da orientação profética, o que Deus falou vai se perder. Ou seja, se a gente não tiver no caminho certo para que as bênçãos aconteçam... Porque muitas pessoas, Deus dá uma revelação para alguém, que tu pode estar nos assistindo, que eu vou ser um grande empresário no ramo X. Tudo bem, amém, recebeu amém. Mas em qual momento ele se conectou com a pessoa que já vive aquela empresa, que já vive o ramo que ele anseia? E sem contar também, pastor, vamos entrar para um lado polêmico, as pessoas hoje, elas querem receber profecias, elas querem receber revelações, mas elas não querem ter um pastor, não querem ter uma igreja. Uau. Não querem congregar, não querem estar debaixo de uma liderança e querem que as promessas de Deus se cumpram. Tem muito. Não. Pastor, eu ando no Brasil e eu ando fora dele. O que o senhor mais vê é pessoas desigrejadas, que não congregam e não querem, porque elas dizem que não precisa de um pastor, que o pastor delas é Jesus. E não funciona assim. E não funciona. Tudo que eu vivi na minha vida é porque eu sempre tive princípios. Eu sempre tive pastor. Eu sempre fui de uma mesma igreja. Eu tive raiz e eu tenho raiz. Eu sou dizimista. Você pode ligar para o meu pastor aí agora. Eu sou dizimista fiel. O que eu conheço de pastores, de itinerantes que não são dizimistas, não tem pastor. Uma vez eu estava no aeroporto e encontrei com um itinerante, não vou citar o nome por questão de ética, e ele falou assim, nossa, eu tô viajando demais. Eu perguntei pra ele assim, e você tem igreja? Você congrega? Ele, não. Eu falei, como é que você toma Santa Ceia? Deve ter uns 6 meses que eu não tomo Santa Ceia. Aí foi da onde que saiu uma das perguntas mais polêmicas, que eu fui num podcast que eu disse, que profeta que não tem pastor é bruxo. Que é uma das perguntas... Eu já iria fazer aqui. O senhor me falou isso. Você Pronto. disse que o profeta não tem pastor, é bruxo. Isso não ofende realmente os demais pastores? Não ofende. Ofende, na verdade, a classe de quem pensa que pode ter um ministério e não quer ter uma liderança, não quer ter um pastor. Uau. Se o profeta... Isso é muito forte. Não. Se a pessoa que está no altar sendo instrumento... Pastor, eu não vou deixar qualquer pessoa colocar a mão na minha cabeça. A pessoa, para colocar a mão na minha cabeça, no mínimo, ela tem que ter um pastor, no mínimo, ela tem que ter uma liderança, ela tem que ser fiel à igreja dela, porque eu não quero que, através da vida dela, eu receba maldição. A Bíblia fala que tudo que eu tocar é abençoado. A pessoa que é amaldiçoada, o que ela tocar vai virar amaldiçoado. Olha isso, isso é muito forte.
Isso é muito forte que o pastor Elias falou. Quer dizer que todas as pessoas que tocar na cabeça pode passar ou maldição ou pode passar bênção. Com certeza. Isso é muito sério. Passar. É por isso que eu não deixo ninguém colocar a mão na minha cabeça que eu não conheça. Aí as pessoas podem dizer, mas o Elias está me confrontando, ou Elias, o que é isso? Acha que se o senhor em algum momento empatar e colocar a mão, eles podem até lhe criticar, né? Eu tiro na hora, eu já tirei várias vezes. Porque eu recebo... a gente que é pentecostal, né? A gente tá nesse movimento. Pensa que é ignorância, né, pastor Elias? Pensa que é ignorância, e a gente acostuma toda a igreja levantar um profeta para entregar uma palavra, né? De Deus. Eu não conheço a pessoa, é por isso que a Bíblia diz que a gente tem que o quê? Analisar a profecia. Entendeu? Uau. Então, se aquilo que a pessoa está me entregando é de Deus, porque Deus pode sim utilizar cano sujo para trazer água limpa. Tanto, isso acontece muito, né, pastor Elias? Acontece. Talvez Deus pode usar a pessoa pela misericórdia das pessoas que estão no culto. Isso também é uma pergunta, pastor Elias. Como é que eu sei que uma profecia realmente vem de Deus? Como uma profecia realmente vem realmente não, aquilo ali eu recebo, é de Deus para minha vida. Porque existe profeta e existe falso profeta. Com certeza. E tem muitos aí, e não são poucos. Não, e tem muitos, não são poucos. Eu tenho 14 anos que eu estou nesse ministério profético, né? Então eu tenho propriedade para falar. Muitas pessoas que estão aí hoje profetizando, essa geração nova, pastor, se espelharam e se espelham em mim. O que eu mais vejo são pessoas usando as minhas frases que eu uso no altar. Chora que eu sou profeta. Uau. Nasci para ser profeta, nasci para profetizar. São frases que eu, inspirado naquele momento, Deus me deu, e essas frases fazem parte do meu ministério e pessoas usam. Então eu vejo que são pessoas que usam porque tem eu como espelho, tem a minha vida, tem meu ministério como referência. E como que eu consigo discernir se uma profecia é de Deus ou não? Se aquilo que está sendo dito vai primeiramente edificar a minha vida. Primeiro ponto, edificação da vida. Edificar a minha vida, se aquilo que o profeta está dizendo realmente é verdade. Porque o povo pensa, pastor, que revelação é nome. Não, nome não é revelação, gente. Nome é um detalhe, Deus pode dar. Revelação é o que vem atrás do nome. É aquilo que está sendo dito, aquilo que só você e Deus sabe, aquilo dentro da sua particularidade com Deus. Entendeu? Uau. Então a pessoa tem que analisar. Porque tem gente que já chora. Ai, seu nome é Elias. Tá, e aí? Meu nome é Elias. O que Deus tem para dizer pro Elias? Uau. E aquilo que Deus está dizendo pro Elias tem que bater com aquilo que está acontecendo na minha vida. Se está dentro das minhas particularidades, se é verdade ou se não. Então as pessoas têm que analisar. Porque hoje em dia, pastor, é muito fácil qualquer pessoa se titular profeta. Hoje em dia alguém abre uma live no TikTok, no Instagram ou em qualquer outra plataforma e fala, eu sou profeta. E tem muita gente que segue. Porque o povo está precisando de uma palavra. O povo está precisando de alguém que traga uma palavra de ânimo. Então as pessoas, por estarem neste momento tão sensível, elas acabam dando ouvido para qualquer pessoa. E tem que analisar. Isso tem que tomar cuidado, né, pastor Elias? Tem que tomar muito cuidado, porque quem é que você está ouvindo? A pessoa que está ouvindo tem pastor? A pessoa que está ouvindo, ela tem uma liderança? Ela tem uma vida no altar? Tem uma vida no altar? Entendeu? Quando a Bíblia vai dizer que chegaram para o apóstolo Paulo e falaram com ele assim, ó, o apóstolo Paulo chegou e falou assim, ó, eu fiquei sabendo pela família tal que está acontecendo isso, aquilo. Por que Paulo falou que eu fiquei sabendo pela família tal? Porque quem estava falando com ele era uma pessoa que ele tinha como referência. Então, antes de você ouvir uma pessoa que se diz profeta, procure saber as suas referências. Muito bom, muito bom. Agora, pastor Elias, o senhor falou que é a favor de divórcio. O que é isso? Nos ajuda a entender isso. Me perguntaram, pastor Elias, o que o senhor acha? O senhor é a favor do divórcio? Eu falei que ele assim, ó, sou em algumas questões, claro, óbvio. Naquele programa, o que estava sendo a pauta era sobre agressões. Mulheres serem agredidas e a igreja, entendeu? Quando elas procuram, né, o pastor, alguém, o pastor fala, não, continua, vai orando que Deus vai mudar. Continua apanhando, né, pastor? Continua sofrendo, porque tem pessoas... Eu sou a favor do divórcio, sim, quando acontece agressão dentro do casamento,
quando acontece abuso psicológico, abuso por palavras, eu sou a favor, sim. Emocional. Emocional. Eu sou... Pastor, quantas mortes poderiam ter sido evitadas quando alguém chegou e falou, tá acontecendo isso, eu não consigo mais ficar dentro desse relacionamento. E a pessoa falou, não, continua, porque não pode. Se você divorciar, você vai pro inferno. E pastor que não tem uma certa sabedoria, em vez de aconselhar as suas ovelhas corretamente, acaba trazendo um problema gigante para elas, né? Com certeza. Porque as pessoas estão debaixo de uma autoridade espiritual e acaba... Acaba, claro, porque ela tem o pastor como referência. Aquilo que ele fala vai se tornar para ela uma verdade. Ela vai seguir aquilo que ela está ouvindo da sua referência, do seu líder, do seu mentor. Como é que alguém chega para mim, pastor? Uma mulher chega para mim e fala assim, pastor, esse dia eu estava aqui no meu Instagram, aqui, ó. A irmã, pastor, ora por mim porque eu tô sofrendo, meu marido me bate. Eu falei assim, irmã, a primeira coisa que só tem que fazer é procurar uma delegacia. Uau! Falei que a primeira coisa que só tem que fazer é procurar uma delegacia e denunciar ele. A segunda coisa que só tem que fazer é divorciar dele. Se ele já te bate há mais de 10 anos, só tá falando. Então, se tem 10 anos que ele bate na senhora, então tem 10 anos que a senhora tá aí orando, pedindo para Deus mudar ele, ele não quer mudança. Porque Deus só pode mudar quando uma pessoa também aceita a mudança. E 10 anos, pastor Elias, jogado fora, né? 10 anos jogado fora. E eu falei, procura, e ela nem me respondeu. Porque talvez ela tenha até se chateado com a resposta. Talvez ela não queria ouvir aquilo. Ela queria ouvir o quê? Eu vou orar sim, irmã. Deus vai restaurar o seu casamento. Não, peraí. Já tá tendo agressão. Eu sou a favor do divórcio quando já tem agressão. Acho que levantou a mão, já perdeu. O respeito, já perdeu tudo. O respeito no casamento, acabou. E uma traição? Pastor, a traição... Porque a Bíblia fala... A Bíblia fala da traição que pode sim, né, se a pessoa for traída, ela pode sim optar pelo divórcio, tal. Mas aí eu vou... É um assunto que eu deixo para... É porque tem casos e casos, né, pastor? Porque... E o perdão, onde entra? Aí eles não podem levar também, pastor Elias, mas uma agressão e o perdão, eles não podem levar para esse lado também? Aí que eu vou entrar aqui agora que eu vou falar. Aí eu deixo... para cada pessoa. Se a pessoa que foi agredida, dando exemplo, uma vez, seja pela mulher ou seja pelo homem, houve aquele momento lá de perdão, de arrependimento e nunca mais aconteceu, tudo certo. Igual a traição. Quando uma pessoa chega a perdoar uma traição no casamento, ou ela perdoa para esquecer, para não lembrar, ou ela diz que perdoou para jogar na cara a vida inteira. E aí que é um problema, né? Aí que é um problema, porque não perdoou de fato. Aí qualquer briga que tem no relacionamento, você me traiu, você fez aquilo. Aí não perdoou. Então, se houve o arrependimento de fato... O verdadeiro, genuíno arrependimento. Porque o perdão é você esquecer. Acabou, você não vai tocar naquele assunto. Acabou. Perdoou. Vida que segue. Então pronto. Se a pessoa de fato perdoou, quando ela disse que perdoou, ela esqueceu o que aconteceu. Ela esqueceu o que aconteceu. E teve arrependimento, e teve mudança, porque você vai ver com as atitudes. Uau, muito bom. E hoje em dia, qualquer pessoa hoje, pastor, abre uma câmera no Instagram, no TikTok, no YouTube, qualquer lugar e diz que é profeta. Hoje é natural isso, né? Muito natural. Eu acho que já era, né? Mas hoje está mais. Hoje está mais. Depois da pandemia, né? Que nós vivemos, que teve... Que agora ficou mais uma era digital mais forte. Onde as igrejas começaram a investir mais em lives, né? Para alcançar, porque teve o toque de recolher, aquelas coisas, a igreja fechada. Então, por causa disso, hoje está mais. Hoje está mais. Foi o que eu disse. A pessoa tem que analisar e ver a referência de quem tá se colocando aí, ó, como profeta. Muito bom. Agora, tem uma música que o senhor realmente viralizou, que foi o Leão e o Cordeiro. Yes. Teve mais de 1.700.000 views no YouTube. Fora no TikTok, mais de 120 milhões no TikTok e mais de 80 milhões no Instagram. E a Cassiane cantou essa música. Vou contar a história dessa música. Eu sempre tive a cantora Cassiane, pastora Cassiane, como minha referência musical. Desde pequeno,
Se você falar uma canção da Cassiane aí, qualquer pessoa que dizer uma canção, eu consigo falar o nome do álbum e o número da faixa. Você vê o tanto que eu sou admirador. E a Cassiane gravou essa canção em 2018. O Leão Cordeiro, faixa número 2 do CD Nível do Céu. E eu escutei essa canção, fiquei apaixonado, pela mensagem que essa canção passava, que eu comecei a cantar essa canção em todas as igrejas. Todas as igrejas que eu ia, eu cantava o Leão Cordeiro. Emanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. E eu comecei a querer gravar essa canção. 2019, eu entrei em contato com o compositor, que é o Rogério Júnior, que mora em Sorocaba, adquiri o direito de gravar essa canção. Só que logo em seguida, uma coisa aqui que poucas pessoas sabem, eu costumo contar na igreja, eu tive um câncer na garganta, pastor. Um câncer? Eu tive um câncer na garganta, por 4 meses eu perdi a minha voz. Eu não tinha voz nenhuma. Eu falava assim. Isso em que ano? 2020. Logo após a minha cirurgia da bariátrica. A minha voz sumiu. E falaram comigo assim, não, espera alguns dias que deve voltar. E passava-se os dias, ia de mal a pior. Não voltava. Até que eu procurei um profissional e eu fiz um exame chamado videolaringoscopia. Quando o resultado saiu, o médico olhou para mim, ele era ateu. Ou é até hoje, eu não sei. E ele falou comigo assim, seu caso está complicado. Você está com um tumor na garganta. Eu não tenho como dizer para o senhor se é benigno ou maligno, que eu preciso fazer biópsia, mas o que nós precisamos fazer agora urgentemente é tirar este tumor. Porque a nossa fenda vocal é fechada e o tumor deu no meio da fenda, abriu a fenda, estava passando ar, por isso eu não tinha voz. Ele perguntou para mim assim, com o que o senhor trabalha? Eu falei assim, eu sou pastor e sou cantor. Ele falou comigo assim, pastor, friamente, nunca mais você canta e nunca mais você prega. Porque a cirurgia é simples, nós vamos tirar a laser, você vai ficar 45 dias mudo, sem falar, só se comunicando por escrita. Depois o senhor vai procurar um fonoaudiólogo, vai fazer fonoterapia, o senhor vai voltar a falar, fica tranquilo. Agora, pregar e cantar, nunca mais o senhor canta e prega. Pastor, meu mundo caiu ali. Imagine como é que foi o impacto, né? Não, pastor, eu lembro que estava chovendo, como hoje, mas estava chovendo muito. Eu sentei no chão, eu saí da clínica, eu sentei no chão, debaixo de chuva e comecei a chorar. No meio da avenida, Afonso Pena. E eu falei, Deus, o senhor pode me levar. Se nunca mais eu servir para pronunciar a sua palavra através daquilo que o senhor me entregou, o senhor pode me matar, porque eu prefiro a morte. E comecei a chorar. Eu lembro que eu liguei para pessoas me buscarem. Eu não consegui levantar, só chorando. Meu mundo caiu. E o povo me dando não, pastor Elias, vai dar tudo certo. Você vai ver o que Deus vai fazer. Deus tem um propósito. Enfim, marcamos a cirurgia, pastor. Quando eu cheguei, fiz todo o risco cirúrgico, porque eu estava com a fé que mesmo eu arrancando aquele tumor, eu ia voltar a cantar. Porque eu tinha certeza que Deus ia usar este momento para edificar a vida de outras pessoas. Eu tinha certeza absoluta. O milagre ia acontecer. Eu tinha certeza que o milagre ia acontecer, que eu ia operar, eu ia fazer o tratamento, e minha voz ia voltar, como várias outras pessoas passaram por câncer na vida e venceram através da quimioterapia e hoje levam uma vida normal e incentivam pessoas a fazer o tratamento. Eu tinha certeza que o milagre ia acontecer, que meu ministério não ia acabar. Cheguei no hospital para fazer a cirurgia, não colocaram meu nome na lista de quem ia operar. Voltei para casa, a moça falou assim, o seu nome não está na lista, o seu médico está operando, mas você não pode entrar porque o seu nome não está na lista. Isso no Hospital Socor, em Belo Horizonte. Fui para casa, o meu médico só operava na quinta-feira, porque ele era muito conceituado, marcou para outra semana. Outra quinta. Cheguei na outra quinta, pastor, eu no bloco cirúrgico, o anestesista geral do lado, esperando o médico entrar para aplicar anestesia. A minha cirurgia estava marcada para as 18 horas, deu 5h30, o médico não entrou. 5h40, o médico não entrou. Quando deu 6 horas, entrou uma moça e falou assim, senhor Elias, o senhor pode vestir a sua roupa e ir embora para casa, que o seu médico desapareceu do hospital.
Uau. Eu falei, como assim? Eu sem voz. Como assim ela ninguém sabe? Liga pra ele, o telefone dele só chama, já procuramos ele no hospital, ele não está aqui, nós não sabemos o que está acontecendo. Vá pra casa que alguém vai informar o senhor o que está acontecendo. Pastor, eu fui pra casa. Eu fui pra casa revoltado, mas mal sabia eu que Deus estava no controle de tudo. Meu Deus, olha isso. Pastor, resumindo a história que é grande, na quarta-feira eu fui numa igreja, ouvi um pastor amigo meu pregar, porque quem iria pregar seria eu, era aniversário dessa igreja, estava marcada há muito tempo, e eu não tinha voz, eu coloquei outra pessoa para pregar, e eu fui prestigiar o pastor da igreja, que me conhecia há muitos anos, e quando acabou o culto, a gente foi para a sala do pastor, tomar um coffee break. Eu sem voz, falando bem baixinho, assim. E a pastora, a esposa do pastor, ligou para o pastor Alexandre Ribeiro. Ele não sabia que eu estava naquela sala, pastor. Ele não sabia que eu estava naquela sala. O Alexander. Que é o pastor Xandinho. Eu vou pegar aqui. Ele não sabia, pastor, que eu estava naquela sala. E quando ele me viu por chamada de vídeo através do telefone da pastora, Deus tomou os lábios dele e começou a falar: foi eu que não deixei você entrar na mesa de cirurgia. Meu Deus. Ele não sabia de nada. Falou assim, ó, eu te amo tanto que eu permiti alguém da família do médico morrer para ele sair daquele hospital. Se tu tivesse entrado naquela cirurgia, você ia morrer na anestesia geral. Mas eu estou lhe dizendo, conta 3 dias, que tu vai vomitar este câncer e a tua voz vai voltar ao normal. Pastor, deu 3 dias, eu estava vomitando. Me deu uma ânsia de vômito na pia do meu banheiro e eu vomitei o câncer. Eu guardo até hoje. Foca aqui, Elias. Olha isso, cara. Meu Deus. E eu tenho todo o exame. Esse dia eu estava arrumando lá em casa, eu tenho o CD do exame e eu coloquei assim na pasta Milagre. E minha voz voltou. Aí foi aonde... Porque eu tinha autorização para gravar Leão e Cordeiro desde 2019. E tava sem voz. Então eu guardei o projeto. Aí quando foi 2024, depois de 5 anos que eu já tinha autorização, eu falei, eu vou gravar a canção Leão e Cordeiro. E eu gravei. Aí num belo dia de madrugada, tudo pronto já, pra gente gravar o clipe, eu liguei pro meu produtor, falei assim, olha, eu quero um coral. De madrugada, Deus me deu uma visão do coral cantando. Emanuel, só o coral, eu gritando com o coral. Ele, Elias, mas já tá tudo pronto. Eu falei, não, eu quero um coral. Aqui já vai um abraço pro meu produtor, Dines. Eu já briguei com ele lá dentro do estúdio, que eu fui embora nesse dia, que ele não queria o coral. Aí ele, por fim, ele colocou o coral. Vamos colocar o coral. E foi a parte que viralizou. O coral. O coral. Viralizou a canção Leão Cordeiro por causa do coral. Você acredita nisso? Uau. Foi onde eu gravei Leão Cordeiro. Uau. E dá pro senhor cantar uma palhinha? Pro pessoal saber? Eu sei que você no início cantou, mas uma palhinha, um refrão. Mas como um leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem, ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou, onde está a morte, a tua vitória, o cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Uau, muito bom. Eita, Show. glória! Muito bom. Olha isso. Ei, realmente foi um milagre de Deus, né, pastor Elias? Milagre. Um milagre. Milagre. E eu falei com ele assim... E hoje o senhor conta pra todo mundo pra poder edificar vidas. Pra todo mundo, inclusive o médico, eu mandei pro médico o vídeo de eu cantando e pregando. Ele perguntou o que aconteceu, só que eu falei com ele, o Deus que o senhor não acredita é um Deus de milagre. Uau! Ele ficou assim, mas você operou? Eu tenho aqui, pastor, o fono falando. Chegou a fazer uma nova vídeo lá. Eu vou deixar o senhor ler. O senhor tá aqui, ó. Ele falando. Olha, isso foi o fono que me acompanhou. Ele falando. Juliano Fono. É. Eu tô realmente impressionado. Chegou a fazer uma nova fisioterapia. Não, videolaringoscopia. Para ver como está aí por dentro. Milagre, sem dúvida. As condições que sua voz estava, ela nunca ficaria assim. Sem cirurgia. Uau. Deus é o nosso Deus é um Deus de milagre. Muito bom, pastor. Agora, pastor Elias, pregador, cantor,
Qual dos dois te leva ao trono de Deus? Assim, a verdadeira experiência. Difícil, hein? Meu Deus do céu. Eu já tive tantas experiências, mas eu vou dizer que o ministério profético, a pregação... Porque eu já vi o senhor pregar. Eu fui pro aniversário do pastor Alexandre Guilherme e ele foi um dos preletores do aniversário. Foi 3 dias. Foi 3 dias. 3 dias. Rapaz, canta muito, prega muito e tem um dom na palavra. Só tem um dom na palavra. Eu já sou o combo, tá vendo, pastor? Você já pode me levar. Eu canto, prego, revelo, expulso capeta, 5 em 1. Já me leva já, você não precisa gastar. For levar cantor, já leva o pastor Elias Gomes, já canta. Pregador, já me leva. Quer um profeta, já me leva. O senhor economiza 3 em 1 aí, ó. Fácil. Mas qual é realmente que lhe leva ao trono de Deus, assim? Pregar ou cantar? A essência da pregação ou da adoração? A essência da pregação. Da pregação. Porque no meio da pregação, eu vejo tantos milagres de Deus operando através da minha vida. E foi através do meu ministério profético que eu consegui chegar à minha carreira musical. Foi através da pregação? Da pregação. Foi através do meu ministério profético, da pregação, que Deus me deu condições de eu ter hoje uma carreira também como cantor. Então, eu sou grato a Deus porque Ele colocou dentro de mim esse ministério profético. Porque foi através dele que Deus conseguiu fazer tantas coisas na minha vida. Muito bom, pastor. Existe mercado gospel ou ministério gospel? Acho que existe os dois, né, pastor? Existe, né? Tanto o mercado gospel quanto também o ministério. Existe os dois. Eu acho que quando se trata de ser humano, né, vamos assim dizer, da mesma forma que tem pastores sérios, pastores honestos, tem também pastores que não são sérios. Acho que em qualquer ramo, qualquer profissão, quando se trata de ser humano, sempre vai ter... Agora eu não entendo, pastor Elias, como é que a pessoa brinca com o nome de Deus. É naquele grande dia que o povo pensa que não vai chegar, mas vai chegar. Uma hora a conta chega. Porque a gente tem o hábito de dizer que nós estamos no tempo da graça. Mas a graça, se você for analisar ao pé da letra, ela é mais severa do que a lei. Porque na lei tem um mandamento. Não matarás, você não vai adulterar. Na graça não tem esse mandamento, certo? Mas é consciência. Só de você pensar, você já pecou. Uau. Então a graça, ela chega a ser mais pesada do que a lei. O povo confunde. Uma hora a conta chega, Deus vai dando corda. Uma hora Deus puxa essa corda. Eu já vi tantas pessoas, pastor, no decorrer desse meu ministério, que brincaram com Deus, brincaram com o altar, subiam no altar de forma ilícita, com a vida toda errada, e Deus ia dando corda. E o fim dessas pessoas hoje... Horrível. 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 Eu conheço pessoas que hoje elas estão em leito de morte, no hospital, morrendo, voltaram para o vício, viciadas. Porque tudo que o diabo quer é uma brecha. Então, se você está dando brecha, uma hora o diabo vai entrar. E uma hora Deus permite. O que Deus disse para Pedro? O diabo pediu para você não andar com a tua vida, tá, Pedro? Só que eu não deixei. Uau. Uma hora Deus deixa. Então tá. Tá abusando tanto da graça que ela vira desgraça uma hora. Olha isso. Olha isso. Não brinque com o nome de Deus, meu amigo. Não brinque com o nome de Deus e nem com a graça de Deus. Muito bom. O senhor disse, pastor Elias, que para gerar um milagre é necessário passar pela dor? Ah, com certeza. Na verdade, não existe milagre pronto, né? Existe milagre provocado. E a dor que provoca? A dor. Porque a dor, um momento difícil, nos aproxima mais de Deus. Você vai ver que ninguém procura a igreja, pastor, quando tá tudo bem, não. Então, nesse caso, Deus coloca a dor... Tem horas que Deus... O momento da dor para poder se aproximar dele? Com certeza. Tem hora que Deus faz isso com pessoas. Tem hora que Deus ele nos tira daquela zona de conforto, porque a zona de conforto, pastor, ela nos estaca.
a zona de conforto, ela faz a gente Se afastar. limitar. Se afastar. Tá tudo bem, Da tá presença. tudo certo. A gente deixa de orar. O milagre na minha casa tá acontecendo, minha família tá bem. A gente deixa de buscar. A gente para de ter compromisso com a igreja. Entendeu? Porque tá tudo bem, aparentemente. Não tem o porquê de eu ficar indo na igreja toda semana, campanha, congresso, participando. Não tem. Aí quando as coisas começam a apertar, a gente começa a viver problemas, situações. Não, tem que orar. Tem que buscar. Tem que ir pra igreja. Você vai ver que todo mundo que senta no gabinete pastoral, eu já fui pastor de igreja, né? Todo mundo que chega num gabinete, eu pastor, eu preciso falar com o senhor. Ele nunca chega, pastor, eu tô aqui para agradecer o senhor, porque eu tô bem. Não, ele chega falando, pastor, tá tudo ruim na minha vida. E 90% das pessoas que chegam a pedir conselhos pra gente são pessoas que a fé esfriou no meio do caminho. Ao longo do tempo esfriou. Ao longo do tempo esfriou. Vai acostumando, porque o ser humano ele se adapta e acostuma com ambientes facilmente, né? Então você acostuma com a igreja, acostuma com o culto, acostuma com os irmãos. Aí você pensa que aquilo é apenas mais uma coisa na sua vida e não é. Aquilo tem que ser o seu cotidiano diário. Tem que ser realmente o poder do todo dia. O poder do todo dia. Ali. Justamente. Então, a dor nos aproxima de Deus. E eu também, quando eu falei essa frase, eu falei essa frase baseado no momento que eu passei. Porque quando eu pensei que era meu fim, era Deus só apenas colocando uma vírgula na minha história. E talvez não tivesse passado por isso, talvez não, você jamais teria contado esse milagre. Não, e se eu não tivesse passado por isso, eu acho que jamais eu teria gravado Leão Cordeiro. Isso já era profeta quando aconteceu isso? Já era profeta. Foi aonde a minha mente virou, porque eu falei assim, Deus, como assim eu nunca mais vou cantar, nunca mais vou pregar? A vida toda o Senhor me usou para curar. Pastor, o que eu mais recebo no meu Instagram são milagres. De pessoas que, através da minha vida, do meu ministério, receberam curas. Uma das curas que mais acontece no meu ministério é de câncer. Pessoas em estado terminal. Tá ali o pastor Miquel, que me acompanha, me assessora, ele fica nas minhas redes sociais. Pessoas, pastor, tá aqui o laudo, tá aqui. Hoje eu postei uma foto, tá vindo pra cá, aí uma pessoa comentou, cuidado com o energético, eu tava tomando energético, e essa pessoa, eu tava vendo a conversa, ela mandou pra mim o laudo do HIV, que ela tinha HIV, Deus me usou, tá curada. Uau. Ela foi curada. Muito bom. Entendeu? Então, quando eu falei assim, Deus, o Senhor já fez tantos milagres na minha vida, por que isso está acontecendo? Porque tem hora que a gente pergunta, por que está acontecendo? O Senhor me usa para curar? O Senhor E me agora usa... eu estou precisando de cura. Eu estou precisando de uma palavra. E Deus me deixou de molho uns 6 meses, pastor. 6 meses. Eu fazendo exame, correndo atrás, eu sem voz, cancelando a agenda. Eu comprei uma campainha para colocar na cozinha para me chamar a mulher que trabalha em casa, que eu não tinha voz, não conseguia chamar, eu apertava quando eu precisava. Porque eu não tinha voz. Entendeu? E Deus me deixando de molho. E naquilo eu fui agarrando mais, orando. Eu pensei, se Deus quiser me levar, amém. Se Deus quiser me curar também. Porque aí a gente sai de um nível que a gente tá assim, a gente já tá tão conectado com Deus. Sabe aquele culto que você participa, que é tão lindo, que você fala assim, ó, se Deus me levar hoje já tá bom. Uau. Se Deus me levar hoje, já viu que já. Eu falei assim, eu tava orando tanto, mas tava orando tanto, tava tão assim, fervoroso, que eu falei assim, se Deus quiser me levar, ele pode me levar, porque eu já preguei em tantos lugares. Deus já cumpriu tudo que tinha para fazer na minha vida. Tudo que minha mãe falou aconteceu. Então, se Deus quiser me levar, tô aqui, pode me levar. Então eu tava tão assim conectado com Deus, que eu não tava mais querendo nem a cura. Eu tava assim, se Deus fizer, amém. Se não fizer, eu vou passar. E Ele vai estar do meu lado. Porque a intimidade, ela gera isso dentro da gente. A confiança. Confiança. Que vai dar tudo certo. O nome de certo. uma forma ou outra, vai dar tudo certo. O senhor falou, confiança. A intimidade me dá confiança. Eu tava confiante. Se Deus quiser fazer, amém. Se não fizer, amém. Mas vai dar tudo certo. Pastor Elias, a lágrima de mulher que chora, quando mistura com o suor de profeta, vira revelação? O que é isso? Isso é um jargão profético que Deus me deu, como também chora que eu sou profeta. Nasci para profetizar. Nasci para ser profeta. E eu tenho costume que quando Deus me usa,
em profecia para alguém está chorando, eu passo a mão na lágrima, misturo com o meu suor e falo, lágrima de mulher que chora ou de homem que chora, quando mistura com o suor de profeta, vira revelação. Aí Deus me dá a revelação da pessoa, o nome da pessoa. É sério? A situação da pessoa. E isso não recebe crítica por isso? Pastor, a gente é criticado por tudo. Se a gente faz, a gente é criticado. Se a gente não faz, a gente é criticado. Se a gente vai na igreja, a gente é criticado. Se não vai na igreja, é criticado. Então, eu aprendi a lidar com as críticas. Pastor, eu tenho tantos críticos que... E hoje, pastor, o senhor sabe que o ministério profético, ele é um ministério que gera muitas críticas. Entendeu? Demais. Então, eu já estou acostumado, porque quando Deus me chamou para ser profeta, ele já colocou em mim já estrutura para aguentar as críticas. Então, eu continuo falando em toda a igreja que eu vou. Eu falo os meus jargões proféticos e o povo usa. O povo usa, tá tudo aí usando. Não acho ruim de usar. Eu só acho ruim quando as pessoas usam e não dão mérito quem é de direito, tá? Uau. Então pode usar, mas quando você usar, você fala assim depois, ó, eu uso por causa do pastor. Porque tem gente, pastor, que usa e não os reconhece. Meus jargões, nem me segue no Instagram. Meu Deus. Nem segue o pastor Elias Gomes no Instagram. Nem falou, pastor, você é minha referência, Deus abençoe. Porque onde eu vou, eu falo, o pastor Alexandre Guilherme é minha referência. Uau. Entendeu? Foi o que o apóstolo Paulo falou, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Peraí, eu estou recebendo de alguém que é maior do que eu. Acabou. Eu estou recebendo de alguém que é a minha referência. Muito bom. Foi igual Eliseu. Eliseu pegou a capa de Elias, sim ou não? Sim. Mas ele viu Elias o quê? Subir. Então Elias sempre esteve acima. Ele só tá com a capa porque Elias subiu. Então tem gente que tá... como que eu não vou ser grato à geração antiga, se é por causa da geração antiga que eu tô aqui hoje? Se hoje eu tô falando abertamente aqui num podcast sobre profecia, sobre revelação, é porque alguém apanhou muito. O meu pastor apanhou muito. Se hoje já é algo assustador alguém gritar nome, gritar identidade, falar número de documento, imagina 20 anos atrás. O que o povo falava? Entendeu? Então, se hoje a gente tem liberdade de fazer certas coisas hoje na rede social, nós temos sim que agradecer a Deus pela geração antiga, porque eles sofreram mais do que a gente. Então, toda vez que você for usar alguém, usar alguma coisa que alguém usa, não é feio você usar. É feio quando você usa e você não reconhece. E não dá um mérito a quem merece. A quem merece. Acabou. Então pode usar, gente. Chora que eu sou profeta, nasci para profetizar. Lágrima de mulher que chora, quando misturo com sol de profeta, pode usar tudo. Eu gosto. Muito bom. Agora, olhando para aquela câmera, pastor Elias, se o senhor pudesse profetizar uma única palavra sobre quem está assistindo agora, qual seria? Foi a palavra que nós começamos este podcast. Que momentos não têm poder de definir uma história. Eu não sei qual momento você está enfrentando, qual momento que você está passando, se ele é favorável, se é completamente desfavorável. Mas eu estou aqui para profetizar sobre a sua vida, que este momento não tem poder de invalidar a promessa que Deus fez na sua vida. Independente de tudo que você está passando, se você se manter firme, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. E você vai olhar para trás e você vai ver que tudo que você passou fazia parte de um propósito, de um plano de Deus para a sua vida. Muito bom. E lembrando, quando a gente coloca Deus no centro, as demais coisas acontecem. Tudo muda, né, pastor? Tudo muda. É o que diz a Bíblia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, ministério abençoado, casamento, a sua vida profissional, financeira, as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é Deus. Ele tem que estar no centro. E o que a gente fica observando muito, pastor Elias, é que todo mundo corre atrás de dinheiro, de bens, mas o principal, que é o dono de tudo, deixa por último e talvez nem busca. É o que acontece, a gente só deixa para procurar a Deus quando ele tem hora, se torna a nossa última opção. Depois que você já tentou várias portas, vários recursos, agora eu vou procurar Deus. E Deus na nossa vida, ele tem que ser a prioridade de tudo. Uau. É a prioridade. Você acordou, que o seu primeiro pensamento pela manhã seja Deus. Uau. Seu primeiro pensamento, entendeu? No trabalho é Deus toda hora.
É Ele, é por Ele, é tudo dele. A gente não é nada, a gente é apenas um instrumento usado nas mãos dele. E que se ele parar de tocar esse instrumento, a gente para de tocar vidas. Então é tudo dele, por ele, para ele. Então ele tem que ser a nossa prioridade. São todas as coisas. É tudo dele. Algum momento, pastor Elias, o senhor pensou em desistir de tudo? Desistir de cantar, desistir realmente de pregar? Teve algum momento? Desistir do ministério, sim. Mas não da caminhada cristã. São duas coisas diferentes. Quando a gente fala que você já teve intenção de desistir? Desistir sim, desviar não. Desistir daquele momento, algo, não da presença de Deus. Eu já, por muitas lutas que eu passei na vida, porque hoje eu tenho um ministério, graças a Deus, reconhecido no Brasil, fora dele. Hoje eu tenho respeito, mas no começo foi muito difícil. Eu falei, Deus, eu não quero isso. Eu quero ser apenas um membro de uma igreja. Eu quero sentar lá, ouvir a palavra, ir embora para casa. Entendeu? Eu quero viver a minha vida sem ser essa questão de ministério. Então, por causa da luta do ministério, por causa das provações, entendeu? Da dificuldade da chamada, porque hoje o que eu mais vejo aqui é pessoas dizendo assim, pastor Elias, nossa, eu quero ter um ministério como o seu, mas ninguém sabe o que eu já passei. Ninguém sabe o que eu já enfrentei. Já dormi em rodoviária, porque o pastor me levou na igreja e nem sequer me deu a passagem para voltar para casa. Meu Deus. Eu tive que esperar a minha mãe acordar para mandar dinheiro na conta da caixa. Eu dormi na rodoviária, já fiquei sem comer. Entendeu? Já fiquei dormindo no chão na casa dos outros. Hoje eu chego, os pastores me colocam hoje num bom hotel. Mas no começo não foi assim, pastor. No começo a gente dormia no chão. E tem até os novos pregadores que querem já começar já no topo, né? Não existe isso. Tem que começar por baixo. Entendeu? Porque você tem que ter uma história para contar. Eu tô aqui hoje contando uma história que eu vivi. E não o testemunho dos outros, mas o testemunho da minha vida. Eu não quero contar testemunhos que os outros... Foi o que Jó disse, não. Quando Jó disse, os meus olhos te contemplam, o que Jó estava dizendo? Eu ouvia falar da boca dos outros que o Senhor era grande, que o Senhor fazia, mas hoje eu posso dizer que o Senhor é isso mesmo. Porque o Senhor fez na minha vida. Uau. Então eu estou aqui contando o que Deus fez na minha vida. Então eu já tive vontade de desistir por causa do meu ministério, mas nunca desviar. Nunca desisti de Deus. Uma vez eu estava na igreja, a irmã falou comigo assim, pastor Elias, deve que seu testemunho é pesado. Como assim, irmã? Não, porque Deus te usa demais. Deve que o senhor veio daquela vida pesada do crime. Eu falei, irmã, eu nasci crente, tô crente e vou morrer crente. Uau. Eu nunca desviei. Eu acho que esse, pastor, é o maior testemunho. É alguém que aceitou Jesus... E nunca mais, no dia que levantou a mão e disse, eu quero viver para Cristo, nunca mais ele desviou. Igual a minha avó. A minha avó, quando ela levantou a mão lá atrás para aceitar Jesus, ela passou a vida inteira passando por lutas, por provações, mas sempre aos pés da cruz. A minha mãe, quando ela levantou a mão para aceitar Jesus, ela nunca desviou. A geração de hoje levanta a mão, aceita Jesus. Qualquer luta que passa, quer culpar a igreja, quer culpar Deus e sai da igreja. Desvia. O que você mais vê são pessoas que não, no decorrer da caminhada, não adquiriram experiência com Deus. Porque o que faz você se manter firme na hora da luta, na hora do problema, é a experiência com Deus. Qual a experiência? Que o mesmo Deus que fez, ele vai fazer de novo. Uau. O que eu estou vivendo vai passar. Quando eu tive o câncer na garganta, eu sabia, vai dar tudo certo. Por quê? Porque eu já tinha experimentado milagres da parte de Deus. Eu conheço esse Deus de perto, não de ouvir falar. Eu conheço porque ele fez na minha vida. Eu era o improvável do improvável. E eu tinha certeza que aquele momento... E tudo começa de um relacionamento com ele, né? Tudo começa de um relacionamento com ele. Entendeu? Tem pessoas, pastor, que têm mais intimidade com Deus embaixo do púlpito do que em cima do púlpito. Tem pregador hoje em dia que não tem intimidade com Deus. Repete de novo. Isso aí não. Agora você tem que olhar para aquela câmera aqui, ó. E repetir isso. Isso... Porque quando a gente fala de intimidade... As pessoas relacionam a ministério. Ai, olha como aquele pastor é usado. Olha como aquele pastor, aquela cantora canta. Olha como Deus usa. Mas intimidade com Deus não tem nada a ver com ministério. Tem gente que não tem ministério e ele é mais íntimo de Deus do que uma pessoa que está em cima do altar. E tem pessoas que querem viver o teu propósito e não querem viver o propósito dele, né? Justamente porque tem pessoas... A uns Deus chamou para profeta, para apóstolo. São chamados.
Talvez para a sua vida Deus tem outro caminho. Porque não possa, talvez, existir um púlpito para você pregar. Mas sempre existirá um coração que pode ser o seu púlpito. Uau! Pronto. Ah, eu quero Acabou. ser pregador. Talvez você não vai ser pregador de púlpito, gente. Talvez Deus nunca vai te dar a oportunidade de você ter um microfone na mão e pregar para uma multidão. Mas talvez Deus te dê um chamado. Para ganhar vidas. Para ganhar vidas dentro do ônibus. Para ganhar vidas no metrô, dentro do seu trabalho. Evangelizar. Então pronto. Isso é chamado. Talvez o chamado que Deus tem para sua vida, a gente tem que entender o que Deus... Acho que a maior pergunta que a gente tem que fazer para Deus, acho que todo mundo que aceita Jesus e está começando uma caminhada com Cristo, a primeira pergunta que ele tem que fazer para Deus é essa: o que o Senhor quer para minha vida? Porque senão eu vou ficar rodando. O tempo vai passando, eu vou quebrando cabeça. Não. O que o Senhor tem para minha vida? Uau. O que o Senhor quer de mim? Então, viva o seu propósito, não a do seu irmão. Viva o seu, aquilo que Deus tem para ti. Viva o seu propósito. Muito bom. Chegando aos finalmente. Já acabou, já. Todo podcast passa rápido, né? Mas foi uma conversa muito, muito, muito gostosa, né? A gente nem vê o tempo passando. Mas qual é a palavra que o senhor dá para os nossos telespectadores hoje, pastor? Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pronto. Entrega, só entrega. Como o pastor disse aqui, as demais coisas vos serão acrescentadas. Só isso. Muito bom. Quero agradecer a você que até agora está nos assistindo. Compartilhe o Virou Podcast. O Virou Podcast veio para abençoar vidas. Nós trabalhamos temas aqui como liderança, espiritualidade e empreendedorismo. Deus abençoe a tua vida. Paz e prosperidade. Compartilha esse episódio. Quanto mais você compartilha, mais vidas são alcançadas para a glória de Deus. Pastor Elias, eu quero agradecer. Eu que agradeço, pastor imensamente Júnior. Por estar sentado aqui no Virou Podcast. Que alegria, que privilégio. Que Deus abençoe a vida do senhor. Continue lhe capacitando. Amém. Para levar este podcast aí para muitos lares. Porque aí, ó que coisa linda. Talvez a vida de uma pessoa vai ser mudada através de um podcast, de uma palavra. Alguém vai compartilhar. Então isso aí tudo é Deus lhe usando para alcançar essas vidas. Que Deus possa lhe capacitar, o senhor, a sua família, a sua casa. Eu profetizo bênçãos. Amém. Em nome de Jesus. E obrigado a todos aí. Lembrando, tudo para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Gratidão, paz e prosperidade. Tchau.